Eu gravei um vídeo aqui outro dia falando sobre o Carlos Lacerda. E eu defini o Carlos Lacerda como o político mais polêmico do Brasil em todos os tempos, né? Bom, você concorda com isso ou não? Bom, antes de eu seguir, dê o like aqui nesse vídeo. Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Dê o like agora, não deixe para dar o like no final, senão você acaba esquecendo. Bom, gente, então, eu gravei esse vídeo aqui sobre o Carlos Lacerda, né? E o defini como o político mais polêmico da história do Brasil, né? Algumas pessoas me questionaram, não, o político mais polêmico da história do Brasil é o Jair Messias Bolsonaro, né? Então, qual dos dois era o mais polêmico? Era o Jair Messias Bolsonaro ou era o Carlos Lacerda? Bom, gente, o que eles tinham em comum, os dois são de direita, né? Sendo que o Carlos Lacerda tinha até um passado de esquerdista, o Carlos Lacerda foi comunista, né? Mas se converteu à direita, né? Talvez um pouco menos à direita que o Bolsonaro, que é extrema direita, né? E os dois eram golpistas, né? Então o Lacerda pediu quase a vida inteira que se desse golpe de Estado, até que conseguiu, né? E o Bolsonaro tentou efetivamente dar um golpe de Estado. Agora, fora isso, gente, vai me desculpar, o Bolsonaro é intelectualmente limitadíssimo, limitado. O Lacerda era extremamente inteligente. Bom, eu não vivi a época do Carlos Lacerda, mas eu li algumas coisas, eu diria até bastante coisas sobre o Carlos Lacerda, né? Era um homem extremamente inteligente, extremamente articulado. Ele era um excelente orador, né? O Bolsonaro como orador é o quê? É um nada, é um zero, né? Não sabe fazer um texto, não sabe ler um texto, não sabe fazer um pronunciamento, né? Linguagem dele é uma linguagem com vocabulário muito reduzido, né? Ele é limitado intelectualmente, ele é mal instruído. O Carlos Lacerda não, ele era culto, ele era um ótimo orador, ele era inteligentíssimo, né? O Carlos Lacerda ficou rico, mas ficou rico à custa do trabalho dele e não dando golpinhos parlamentares, né? Então, não dá para você comparar o Bolsonaro com o Carlos Lacerda. Quisera que nós tivéssemos uma direita aqui hoje, tipo o Carlos Lacerda. Seria muito melhor para o debate político. Muito melhor para o debate político, né? Não estou honrando o Lacerda. Eu acho que o Lacerda, ele era um golpista, um articulador. Ele não queria que o Getúlio Vargas tomasse posse quando ele foi eleito. Ele não queria que o Juscelino Kubitschek tomasse posse quando ele foi eleito. Ele foi um dos principais artífices aí do golpe de 1964. Então, um cara odiento, mas um cara odiento que era, do ponto de vista intelectual, apreciável, né? Absolutamente apreciável. Então, não dá sequer para sair da comparação com Jair Messias Bolsonaro. Quando é que vocês vão se convencer do que o Jair Messias Bolsonaro é exatamente o que o ministro Fernando Haddad falou? Uma pessoa extremamente limitada, né? Fizeram um podcast com ele outro dia, ele disse que não lê. Ele não lê. Jair Messias Bolsonaro não lê. Não lê. Acusaram tanto o presidente Lula de não ler, né? O presidente Lula, enquanto esteve preso, ele ficava o tempo inteiro lendo, né? Como o Nelson Mandela fez durante tantos e tantos anos preso, né? Jair Messias Bolsonaro, ele não lê, ele é um inculto, ele não tem cultura nenhuma, ele não tem verniz nenhum, né? E até para ajudar os pobres é preciso a gente ter refinamento intelectual, né? Coisa que Jair Messias Bolsonaro está longe de ter. É um indigente intelectual, né? Carlos Lacerda, muito pelo contrário, era um homem inteligentíssimo, um homem de muita cultura, de muito saber, né? Pena que usava isso para o mal, né? Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, e se puder, dá uma olhada aí na descrição desse vídeo.